Fala aí, galera, boa tarde a todos. Professor Thiago aí novamente com vocês para o canal Matemática Acontecer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você ficar por dentro de vários conteúdos de matemática aí e vários conteúdos bacanas que eu vou estar trazendo para vocês aí nessa semana. Bom, eu trouxe hoje para vocês uma parte de geometria muito importante, tá? Que é estudada do oitavo até o primeiro ano aí do ensino médio. Então, oitavo, nono, primeiro ano, estuda aí essa propriedade geométrica dos triângulos, tá? Essa propriedade geométrica dos triângulos são elas, tá? As sevianas. O que leva esse nome de sevianas, tá? Sevianas por conta de Giovanni Ceva, um matemático que estudou sobre essas retas, ok? Por que a gente não coloca apenas como sevianas só? A gente coloca sevianas e pontos notáveis do triângulo, por causa de uma delas. Uma dessas aqui não é considerada uma seviana. Por quê? Por Giovanni Ceva, para ser considerada seviana, era obrigatoriamente passar pelo vértice. Então você observa que uma delas não passa pelo vértice. Qual das retas não passa pelo vértice? A bissetriz. Vamos conhecer aí um pouquinho mais sobre essas sevianas e falar aí algumas propriedades delas e aplicar essas propriedades. Eu venho em um outro vídeo aplicando alguma dessas propriedades, tá, em exercícios para vocês, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a primeira reta que nós vamos estar falando é sobre a mediana. O que é uma reta mediana num triângulo qualquer? Uma reta mediana é uma reta que parte do vértice do triângulo, tá? Até o lado oposto no seu ponto médio. Ou seja, aqui eu estou passando pela metade desse lado aqui, certo? Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. A gente faz assim risquinhos para demonstrar que esses lados são iguais. São partes iguais. Então aqui é o ponto médio. É a metade do segmento. Se ele vale 10, 5, 5. Se vale 5, 2,5, 2,5 e assim por diante. Todas aqui são medianas, tá? Ou seja, esse lado igual a esse lado igual a esse lado. Quando eu junto todas as medianas juntas, elas vão me dar um dos pontos mais importantes do triângulo, que é esse ponto aqui, ó, onde ele se cruza. A gente chama esse ponto aqui de ponto G. Por que ponto G? Ponto G é de gravidade, tá? Esse ponto é muito importante para o triângulo, é o ponto de gravidade, é o ponto de equilíbrio do triângulo, certo? Esse ponto de gravidade, a gente dá o nome, tá, de baricentro. Baricentro do triângulo, tá ok? Esse baricentro aqui, ele é uma propriedade muito importante. Quando eu tenho o cruzamento das medianas, eu vou ter o baricentro. Uma coisa muito importante, o baricentro do triângulo, o encontro das medianas, sempre vai me dar um ponto interno do triângulo, nunca externo. Então já é uma coisa aí pra gente anotar. Então é sempre interno, tá bom? Nunca externo, beleza? Outra propriedade importante também do baricentro e do encontro das medianas, quando elas se cruzam aqui, essas retas, eu sempre vou ter a parte grande valendo duas vezes a parte pequena. Ou seja, se aqui vale A, aqui vale 2A. Aqui é sempre o dobro daqui. A mesma coisa, se aqui é B, aqui vale 2B. Se aqui é C, aqui vale 2C. Uma das partes, a parte maior, é sempre o dobro da parte menor. Ok? Isso então é a nossa mediana. Vamos para a próxima reta importante? A gente vai em ordem, tá? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Eu vou em ordem para vocês. Então, primeiro, baricentro. Falamos aí do nosso baricentro, ok? Vamos agora falar dos encontros das bissetrizes. O que é uma reta bissetriz? Reta bissetriz parte do vértice, dividindo esse ângulo do vértice em duas partes iguais. Ou seja, aqui não vai dividir o lado, e sim o ângulo, em duas partes iguais. Esses dois ângulos aqui são iguais. Isso que a bissetriz faz. A mesma coisa, esse ângulo aqui está dividido em duas partes iguais. E por fim, esse ângulo aqui também dividido em duas partes iguais. Quando eu traço todas as bissetrizes, que eu dividi todos os ângulos em duas partes iguais, o que acontece? Nós vamos ter aí um ponto aqui dentro, tá? Esse ponto aqui dentro do triângulo é chamado também de incentro, o ponto I. Então a gente tem agora o incentro. Incentro do triângulo. Esse incentro, se ele é dentro do triângulo, o nome já fala, né? Incentro é sempre dentro do triângulo, tá? Nunca fora, tá?
interno, tá bom? Nunca vai ter um incentro fora do triângulo, tá? A gente está falando das bissetrizes internas, então o incentro é sempre dentro, ok? Esse ponto é muito importante, porque se você quiser traçar aqui, ele chama incentro por quê? Só um minuto. Porque dentro desse triângulo, eu traço com essas menores, eu vou traçar aqui uma circunferência aqui interna a esse triângulo, por isso que chama incentro. Esses pedaços aqui são todos iguais, ó. São todos iguais ao raio dessa circunferência, ok? Bom, depois de falar do incentro, nós vamos agora falar da reta que não é uma seviana, mas me dá um ponto notável do triângulo. Qual reta é essa? É a reta mediatriz. O que é uma reta mediatriz? Muito bem, o nome já fala, ela passa na metade, no ponto médio. Ou seja, aqui é o ponto médio. Ah, mas a outra também passa no ponto médio. Sim, mas essa passa no ponto médio e tem que fazer com esse ponto médio um ângulo de 90. Ela não precisa obrigatoriamente de estar passando por esse ponto médio e estar passando pelo vértice. Não, só passando pelo ponto médio e fazendo um ângulo de 90. Isso é a mediatriz. Ó, ponto médio, um ângulo de 90. Ponto médio, um ângulo de 90. Quando eu tenho as três mediatrizes, eu vou ter aqui uma coisa que a gente chama de circuncentro, tá? Por que chama circuncentro? Esse ponto, por que chama circuncentro? Porque ele é um centro de um círculo que vai passar por esses vértices aqui. Então eu consigo construir um círculo passando por esses vértices. Eu acho que eu não vou fazer aqui, não vai ficar muito bom, vai ser um círculo bem grande, mas ok. Passando por esses vértices aqui, ó. Tá vendo? É um círculo grande que passa por todos os vértices desse triângulo. Era para ser maior aqui, não ficou muito bom, mas ok, só para vocês entenderem por que leva esse nome de circuncentro. Detalhe, o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, ele pode ser interno, ele pode ser externo, ou ele pode ser sobre o triângulo. Por exemplo, quando o triângulo é retângulo como esse, ele é sobre o triângulo. Quando o triângulo for obtusângulo, tiver um ângulo obtuso, vai ser externo. E quando o triângulo for acutângulo, que tiver todos os ângulos menores que 90, vai ser interno. Então, o encontro das mediatrizes, tá? Não vai nem ser sempre interno ou sempre externo. Às vezes ele pode estar sobre o triângulo, tá? Então depende, tá? Não pode ser apenas interno. E vamos para o último, que é o encontro das alturas do triângulo. Quando eu encontro as alturas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma coisa que a gente chama de ortocentro. Esse ponto aqui do incentro, como é a origem de uma circunferência, a gente marca como O. E o ortocentro a gente marca como H. Por que H? Porque é o encontro das alturas. E a altura em inglês, tá? Leva o nome de... leva a letra H por causa de height em inglês, tá? Alturas. Os encontros das três alturas vai me dar o quê? O ortocentro. O ortocentro do triângulo, certo? Esse ortocentro do triângulo, ele vai poder ser a mesma coisa do circuncentro. Vai poder ser sobre o triângulo, interno ao triângulo ou externo. Tá ok? Então ele também depende do ortocentro. Juntando, tá? Todas essas coisas, juntando baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, nós vamos ter uma coisa na matemática que a gente chama de bico, tá? Na matemática a gente dá o nome de bico. Por quê? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que são essas quatro propriedades aí geométricas da matemática. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí cada uma dessas retas, a importância delas, e nós vamos estar trazendo depois vídeo que está falando um pouquinho mais e está mostrando exemplos, tá, de como aplicar esses conceitos, essas retas em triângulos para vocês. Tá bom, galera? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Não esquece de curtir aí o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu!